Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouco mais do sensor OLP, utilizado nos condicionadores de ar Samsung Inverter. Mas antes, eu gostaria de deixar uma dica muito importante para todos. Fique atento ao portal Samsung Climatiza, o portal do instalador Samsung, www.samsungclimatiza.com.br. Muito em breve vão estar disponíveis as datas dos treinamentos presenciais e online, assim como já está disponível todo o material técnico como apostilas, vídeos, além das especificações dos produtos. Lá também você pode encontrar os principais distribuidores de peças Samsung, então fique atento. Desde já eu gostaria de pedir desculpas pelos ruídos externos, pois como vocês podem ver, eu estou em uma varanda no qual a unidade externa condensadora está instalada. Nos vídeos anteriores eu já citei o sensor OLP, e como vocês já sabem, o mesmo é responsável por monitorar a temperatura do compressor e mandar essa informação para a placa eletrônica. Em caso de uma anormalidade de temperatura, a placa vai gerar um alarme, acusando uma possível falha. Lembrando que o que pode fazer o compressor elevar sua temperatura? Baixa carga de fluido refrigerante, condensador sujo, baixa rotação no condensador, entre outros aí, Mas um detalhe interessante que o sensor ele está desconectado da placa eletrônica e mesmo assim o condicionador de ar ele continua em funcionamento. Porém o compressor ele vai entrar em uma zona de frequência restrita. Ou seja, o que é isso? O compressor ele não vai modular a sua frequência, ele vai manter uma frequência única, fixa, estabelecida já pelo fabricante, ok? E dessa forma, ele vai fazer assim, ele vai trabalhar em um período aí aproximadamente de uns 20 minutos, fica uns 3 minutos desligado, depois ele volta a trabalhar novamente em 20 minutos. Por isso, nunca se deve deixar o condicionador de ar funcionando sem esse sensor, porque a placa não vai ter uma referência de temperatura do compressor, certo? Com isso ele vai ficar, além de ficar ligando e desligando, como eu falei, o compressor não vai modular a sua frequência. Com isso você vai ter um rendimento insatisfatório, Mas é um detalhe muito interessante. O que eu quero fazer? Eu quero levar vocês agora para a minha bancada improvisada para a gente verificar como testar esse sensor da forma correta. Vamos lá? Para que se tenha o funcionamento e controle satisfatório do condicionador de ar, é necessário que a placa eletrônica receba as informações corretas dos sensores de temperatura. Por isso, na hora de fazer a leitura de resistência, é necessário que se tenha uma precisão. Todas as informações referentes aos sensores estão disponíveis nessa apostila, que você encontra no portal Samsung Climatiza, no link Downloads e Manuais. Como vocês podem ver, aqui está a referência do sensor OLP, tal bem como as medições do sensor e também na placa eletrônica. Para que se tenha a leitura correta do sensor de temperatura, é necessário que você tenha em mãos as seguintes ferramentas: um sensor de temperatura, água que esteja com uma temperatura de 25 graus ou próximo disso, um multímetro que tenha escala de resistência de 2000 ohms e a referência da curva do sensor de temperatura e resistência. Como se sabe, esse sensor é do tipo NTC. Conforme a temperatura vai diminuindo, a resistência vai aumentando. E você encontra essa característica aqui, na curva do sensor. Bom, então o que nós vamos fazer? O primeiro passo é medir a temperatura da água. A água se encontra a 23 graus Celsius. Agora, iremos mergulhar o sensor dentro da solução de água aqui para gerar um equilíbrio térmico entre a água e o sensor. Com isso, eu vou dar condições do sensor ficar a uma temperatura de 23 graus Celsius. Agora eu vou posicionar meu multímetro na escala de 2000 ohms.
é muito importante que a bateria do seu multímetro esteja boa, né, para dar um valor preciso na medição. Agora eu vou medir a resistência ohmica do sensor. Como vocês podem ver, nesse momento o sensor está marcando um valor de resistência de aproximadamente 211 k ohms. Mas sabemos que o sensor OLP a uma temperatura de 25 graus Celsius, o mesmo vai marcar um valor de resistência de 200 k ohms. Porém, como se sabe, a água está numa temperatura um pouco abaixo, né? 23,1. Por isso que a resistência ela está um pouco mais alta, porque a temperatura da água está um pouco mais baixa. E quanto mais baixa for a temperatura da água, maior será o valor de resistência. E isso você consegue encontrar aqui, ó, na característica do sensor. E lembrando que essa apostila está disponível no portal Samsung Climatiza. Bom, pessoal, lembrando que a tolerância nessa medição ela é de 3% para mais ou para menos. Rafael, quais são os problemas que nós podemos ter referente ao sensor? Bom, primeiro, quando essa medição estiver, você fazer essa leitura e ele estiver em curto. O que é um sensor em curto? Quando o valor for de 000, então isso indica que há um curto. Então, provavelmente o seu condicionador de ar vai marcar um erro de sensor, o sensor está em curto. Outra medição é quando você faz a leitura, certo? E não dá nada, ele fica marcando 1. Isso significa que o sensor está aberto. Lembrando que eu encaixei as pontas de teste nesse conector aqui, tudo bem? Outra característica é quando o sensor está descalibrado. O que seria isso? Como vocês podem ver aqui, ele deu muito próximo dos valores que está marcado na característica do sensor. Agora, se ele der um valor muito fora disso, significa que o sensor está descalibrado, ele está fora da sua faixa, fora da sua curva. Tá? E a placa eletrônica ela vai receber essas informações erradas e, consequentemente, ela vai tomar atitudes erradas, ações erradas. E, de repente, teu condicionador de ar ele não vai funcionar da forma satisfatória. Outra medição que você pode estar fazendo na placa é a saída de tensão no conector do sensor, que é esse daqui, ó, tá? Então, quando essa placa ela receber uma alimentação de 220 volts, você vai aqui nesse sensor, ó, no conector, coloca seu multímetro na escala de tensão contínua e com o sensor desconectado você vai encontrar uma tensão aqui de 3,3 volts contínuo, tudo bem? Então, para fixar e repetir a informação, quando essa placa receber 220 volts alternado lá na entrada da placa, né? Ela vai passar por um processo aqui de transformação e na saída aqui, onde está esse sensor, com ele desconectado, você vai encontrar uma tensão de 3,3 volts, tudo bem? Bom, pessoal, então é isso, tá? É o que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado das informações e é isso. Então fique atento ao portal Samsung Climatiza para as mais novidades. E é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Até mais.